bom. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Uma alegria poder estar com vocês aqui nessa manhã. Vamos começar orando. A gente já vai orar também pelos pedidos aqui na caixinha. Vamos começar agradecendo a Deus e colocando as nossas vidas diante do Senhor. Obrigado, meu Deus querido e amado. É um privilégio poder estar aqui essa manhã, Pai. É um privilégio poder acordar, louvar o Teu nome, ver esse dia tão lindo, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. O Senhor continua cuidando de nós, o Senhor continua habitando em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos deu uma cama para dormir, um lar para morar. Obrigado porque o Senhor trouxe a provisão e tem trazido a cada dia, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe em segurança aqui na Tua casa. Que nós possamos habitar aqui, Deus, com alegria, participar do estudo e crescer espiritualmente como igreja, Senhor. Nos ensina com caráter cristão o quanto nós precisamos crescer diante do Senhor. Mostra aquilo que precisamos melhorar a Deus, aquilo que precisamos tirar das nossas vidas, e que o Teu Espírito sempre seja o guia do nosso coração e da nossa vida, Deus. Quero colocar cada pedido dessa caixinha aqui em Tuas mãos, Senhor. Os enfermos da igreja, aqueles que estão acamados, aqueles que estão internados no estado crítico no hospital. Deus amado, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Tu és o médico dos médicos. Tu és o Deus que pode curar, transformar, fazer um milagre. O Senhor é aquele que vai à frente onde o homem não pode ir, Pai. Cura, liberta, Senhor. Restaura em nome de Jesus. Aqui há pedidos de salvação, de libertação, de restauração de famílias, de lares, Deus, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que faz a verdadeira aliança. O Senhor é aquele que cuida de nós. Abençoa cada pedido, Pai, cada pedido também dos nossos corações. E a última coisa, Deus, que eu te peço, alivia agora o nosso coração, nos faz concentrar para aprendermos mais da Tua palavra. Tira todo o cansaço, ó Deus, e renova as nossas forças, porque é maravilhoso demais estar aqui com os irmãos. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, queridos. Alegria estar aqui pela primeira vez com os irmãos aqui na Escola Bíblica. Estamos muito felizes, queremos agradecer o pastor, a igreja pela recepção. Estamos ainda nos adaptando com os irmãos, né? O começo é sempre um pouco difícil no sentido de conhecer, de saber os nomes, lembrar, mas estamos muito felizes da recepção que os irmãos têm dado para nós. E continuo falando e vou repetir também à noite, estamos aqui à disposição para que vocês possam nos solicitar também no que vocês precisarem, tá bom? Vamos dar continuidade então à nossa escola bíblica. O pastor então encerrou a aula anterior, na semana passada, aqui na página 5, os irmãos já podem abrir aí. Já entramos, né, pastor, no módulo 2, porque o caráter cristão é tão importante, e ele já adentrou aqui falando, chegando até o segundo parágrafo, né, pastor? É isso. Já vamos iniciar então o terceiro parágrafo aqui. Os irmãos, começa aí em segundo lugar aqui esse parágrafo que nós vamos iniciar, tá bom? Só para dar uma recapitulação daquilo que nós temos visto aí desde que o pastor começou, entender o caráter cristão é importante ou de suma importância para que nós possamos conviver como crentes em Cristo Jesus, como servos de Deus, e também para que nós possamos entender e viver como igreja. Porque nós somos o povo de Deus, nós somos aqueles que carregam as virtudes de Cristo, nós somos aqueles que representam, né? O apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios que nós somos embaixadores de Cristo, e nós somos aqueles que levamos a bandeira do Senhor. E naturalmente, assim como uma nação leva a sua bandeira, assim como uma nação leva a sua cultura, leva seus costumes e suas leis, nós também levamos a nossa bandeira, nossos costumes, nossa cultura e nossas leis. Nós temos nossos procedimentos, nós temos a forma de pensar, a forma de agir, nós temos a forma de cultuar ao Senhor. Tudo isso está na palavra de Deus. E o caráter cristão envolve nós coabitarmos e envolvermos tudo isso individualmente, em primeiro lugar, com Deus e com os irmãos. Entender o que é o caráter cristão e viver o caráter cristão é
nós dizermos todos os dias que nós estamos aqui vivendo para Deus, que a nossa vida não é igual daquelas pessoas lá fora, o nosso procedimento, o nosso caráter, os nossos princípios não são igual aos deles. Vocês vieram aqui, acho que vieram da Nossa Senhora de Fátima, viram um acidente ali, um carro todo destruído logo na esquina do canal ali, Nossa Senhora de Fátima com a Juvina de Melo, e o carro ali, pelo que deu para entender, o rapaz estava bêbado, bateu, se estava bêbado é porque ficou a noite inteira acordado e bebendo. Esse não é o nosso procedimento, né? Isso não faz parte do nosso caráter, esse tipo de conduta. Nós temos uma vida a lidar e a prestar a Deus e aos homens também. Nós temos uma questão que a Bíblia chama de testemunho, que nós temos que viver e dar para as pessoas. O caráter cristão, ele vai abordar tudo isso, nós vamos aprender esses detalhes. Por isso, né, que aqui no módulo 2 já começa falando que o caráter cristão é tão importante, porque ele faz a diferença em nossas vidas. E a primeira resposta que nós podemos dar é justamente essa, porque ele vai nos diferenciar a que Deus nós temos servido, a que formas de culto nós temos tido, qual tem sido o procedimento partindo do nosso coração, indo para as nossas atitudes, né, que é o nosso fim. Lembrando que tudo parte de dentro para fora, né? Isso com certeza os irmãos sabem. Dando continuidade então, eu vou tentar fazer como o pastor faz aqui, que os irmãos estão acostumados, e aí a gente vai desenvolvendo, mas já não tenho a pretensão de ensinar como o mestre ensina, né? Ele é o mestre, né? Mas a gente aprende e vai desenvolvendo junto. Em segundo lugar, crescer no caráter de Cristo é indispensável ao nosso amadurecimento. Olha, quando a gente fala amadurecimento, já daria uma pregação de 40 minutos de falar amadurecimento cristão. Por quê? Se os irmãos repararem e olharem o tipo de crente que existe hoje nas igrejas e às vezes no nosso meio, não existe um caráter de crente, em sua maioria, muito amadurecido, né? A gente vê muito menino, muita menina espiritual. A gente, às vezes, vê pessoas que estão 20, 30, 40 anos na igreja, mas parece que conheceram Jesus há 5 minutos. Procedimento, pensamento, atitudes, palavreado. Eu tenho trabalhado bastante de Uber nesse período que eu fiquei sem atuar como pastor. E às vezes eu pegava uns jovens, né, e às vezes jovens crentes, com palavreado, não só por ser moderno, por serem mais novos, a gente entende isso, mas com um português que não existe, né, chamando um ao outro de mano, de parça e não sei o quê. E às vezes no nosso meio a gente faz esse tipo de coisa e durante anos a gente continua do mesmo jeito e não muda, não há um amadurecimento. E passar pelo caráter cristão exige um amadurecimento, amados. A gente não pode estar na igreja há 20, 30, 40 anos, 10 anos, 5 anos e a gente está igual ou pior do que nós estávamos quando nós conhecemos Jesus. E aí tem alguns pensamentos que nos elevam, né? Existem pessoas que nasceram no seio do Senhor, no berço da igreja, e nunca amadureceram. Se você passar por alguns lugares, graças a Deus essa igreja, ela se mantém firme e fiel, e a gente não vê isso aqui, mas se você passar em algumas outras igrejas, a nossa denominação, às vezes mesmo, você vai ver líderes, pessoas que têm cargos que não têm amadurecimento espiritual, tomam decisões baseadas nos seus egos, vivem da forma que elas acham que tem que viver, porque não tem amadurecimento. E é justamente isso que ele está abordando aqui. Crescer no caráter cristão é indispensável para o amadurecimento. Tem que ter algo novo, nós temos que galgar coisas grandes e novas. Inclusive a Bíblia nos fala que se nós fizermos somente aquilo que nos for incumbido, seremos chamados de inúteis. Jesus é duro, né? Olha que interessante. Deus nos dá dons, Deus nos dá força para trabalhar, saúde, aptidões para nós utilizarmos na igreja, isso é maravilhoso, porém, se nós fizermos somente o que Ele mandar, inútil. Seremos chamados de inúteis. Temos que fazer mais, temos que crescer. Agora pense, tem pessoas que não fazem nem aquilo que Deus manda. É menos do que inútil ainda. O que
que seria um diminutivo de inútil? Acho que nada, né? É uma reflexão que nós temos que fazer. Se eu quiser trabalhar o caráter cristão, eu preciso fazer esse tipo de reflexão na minha vida. Não achar que está tudo bem. Eu já sei tudo. Eu já estou muito tempo na igreja. Eu já frequentei escola bíblica e já estudei todo tipo de doutrina, de Gênesis a Apocalipse. Eu já ouvi todo tipo de pregação. A gente não pode cair nessa, amados. O pastor José Carlos pode confirmar isso para os irmãos. Nós, quando estamos preparando uma pregação, seja um texto que nós nunca pregamos ou um texto que nós já pregamos 1, 2, 3 vezes, Deus nunca fala da mesma forma, sabe, pastor? Ele sempre fala de forma diferente. Às vezes, estamos estudando para poder ir a uma igreja pregar, ou aqui na igreja, e nós pensamos, bom, que texto novo Deus vai me dar? E aí Deus dá um texto que nós já pregamos 3 vezes. Aí a gente fala, Senhor, mas eu já utilizei e eu quero levar algo novo para a igreja. Mas é isso que eu quero falar. Fala isso. A nossa vida, o nosso caráter, amados, é da mesma forma. Tem que ter um amadurecimento. Alguém lê para mim Efésios capítulo 4, do 11. Vamos abrir as Bíblias, eu quero que os irmãos me ajudem na leitura, porque assim nós nos mantemos acordados, né? Por favor. Eu ainda não sei o nome dos irmãos, então eu vou pedir que vocês se disponham para ler, tá? Efésios capítulo 4. Alguém lê para mim do 11 ao 16, e a próxima leitura outra pessoa lê, tá bom? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, e quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Obrigado, Deus. Amados, esse texto é uma bufetada nas nossas caras, né? É impressionante. Veja que você vê uma variedade de dons colocadas aí. Existem outros textos que apoiam isso também, com até dons diferentes desses. E você vê que é um progresso na vida cristã. Então, para nós vivermos espiritualmente agradando a Deus, não agradando a homens e não agradando a doutrinas humanas, como os fariseus faziam, né? Você tem que lavar a mão 18 vezes antes de comer, você tem que andar dessa forma, a sua estola tem que ser... Não. Mas o que Deus mandou fazer? E aquilo que Deus mandou fazer realmente, nós temos que ter um crescimento nisso, tem que ter um aprimoramento. Não é só uma questão de sair falando que Jesus é maravilhoso, isso é importante. Nós temos que fazer, evangelizar, anunciar, mas tem que haver um crescimento nas nossas vidas também. Porque isso vai conferir e vai também nos credenciar a estarmos com Deus lá no céu. E lá no céu, amados, é outra história, é outra coisa. Se nós não conseguirmos seguir a Deus nos preceitos que Ele deixou para nós aqui na terra, como nós temos a pretensão de achar que nós iremos estar com Ele lá no céu? Que é tudo sublime, perfeito, maravilhoso, não há sombra de erro nem de variação. Você acha que lá no céu, amados, há algum tipo de possibilidade de eu regredir, de eu pecar? Não há, é outra coisa. E se eu não consigo manter um padrão cristão enquanto eu estou aqui, por que eu acho que tenho essa pretensão de entender que eu vou para lá? O Evangelho não é oba-oba. O Evangelho é seriedade. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Alguém lê para mim? Nós somos criados à imagem de Deus. Esse texto você conhece bem, com certeza. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra.
E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Macho e fêmea os criou. Olha que interessante. Fomos criados à imagem de Deus. Obrigado, meu irmão. Que foi distorcido pela queda. Agora, tanto a criação como nós aguardamos com ardente expectativa a revelação completa de voltarmos à imagem dele. Aqui é o texto de Romanos que nós vamos ler agora, porque ele é muito longo e muito doutrinário, senão a gente vai parar só nele aqui hoje. Mas depois você pode ler em casa, eu sei que os irmãos fazem isso, né? Aliás, a EBD, me perdoem, mas eu também sou pastor. Eu não sou pastor titular dessa igreja, mas eu também sou, e estou chegando, né? Amados, tem que estudar em casa, né? Peguem o texto e destrinchem ele em casa. Porque aqui, o que o pastor faz, o que eu estou fazendo hoje, é simplesmente aguçar a mente dos irmãos, trazer como se fosse um adubo, um pólen espiritual, para que você na sua casa possa germinar, crescer e aprender mais, até porque nós não temos o tempo hábil para isso. Como eu falei aqui no começo, o simples fato de eu falar que precisamos de um amadurecimento espiritual, um amadurecimento do caráter cristão, já daria uma mensagem inteira, uma pregação inteira, só essa frase. Nós estamos estudando várias coisas aqui, então é importante que os irmãos em casa completem as leituras, né, e os entendimentos. Mas esse texto de Gênesis está nos falando como nós somos feitos à imagem de Deus, e ela foi distorcida por causa da queda do pecado. Então nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós estamos sujeitos à morte, inclusive a morte ou a separação de Deus eternamente. Nós não, por natureza, nós temos a incumbência, o segmento de inclinar para o pecado e não para Deus. Porque nós erramos lá no começo. Foi Adão, foi Eva, né? Mas nós somos a sequência deles. O DNA deles está aqui dentro de nós até hoje, tanto espiritual como material. E aquilo que eles fizeram repercute em nossas vidas. E nós tivemos a benevolência e a graça de habitarmos e vivermos na época da graça, né? Graças a Deus, Jesus já morreu e ressuscitou, e hoje nós podemos nos apoiar no Mestre, né, diretamente, não só na expectativa da volta do Messias, como no Antigo Testamento, do povo judeu, mas hoje nós temos por concreto quem é o Messias, a sua obra, o seu plano completo, e esperando a sua segunda vinda de forma plena, né? Louvado seja Deus por isso. Nós estamos aguardando com ardência e expectativa a revelação completa de voltarmos a essa imagem primordial daquilo que nós tivemos em Adão e Eva. Veja, aquele princípio que nós vimos ali em Gênesis, de como eles viviam antes do pecado, é um pouco daquilo que vai ser lá no céu. Vocês imaginam, e isso causa uma expectativa, como está falando aqui o texto, vocês imaginam como deve ser o céu? Não sei se vocês já pararam para pensar. Amados, se nós conseguirmos viver coisas boas aqui nessa terra, você imagina como não vai ser lá no céu? Não deve ter nenhum tipo de comparação para nós. Você veja que João, quando ele está escrevendo a revelação do Apocalipse, muitas vezes, assim como Daniel também, se você ler o livro de Daniel, quando ele vai trazer as profecias lá no final, você vê que eles veem coisas que tem lá no céu, que João até fala que trata de coisas inefáveis, coisas desconhecidas, coisas que eles não têm como decifrar, não têm como explicar para a gente. Eles estavam vendo seres, criações de Deus, que nós não fazemos ideia do que é. E ele também olhava para aquelas coisas, eu não sei. Ele escrevendo, falando, eu não sei explicar para os irmãos o que é isso. Mas aqui é cabeça de um, é perna de outro, é castiçais, é não sei o que. Ele vai falando aquilo que ele consegue entender. É como se nós estivéssemos aqui em 1800, vendo um tablet na nossa frente nos dias de hoje. Nós também não sabemos o que é essa caixa aqui. Um tablet? Eles não sabiam, né? Eles não conseguiam entender o que era aquilo. João vive mais ou menos essa esfera. E é mais ou menos isso que nós vamos viver lá no céu. Algo novo, algo sublime, algo que realmente não há expectativas e comparações que nós possamos fazer aqui. É muito maior, muito melhor, muito mais, eu vou usar essa palavra com cuidado, muito mais delicioso, com certeza. Né? Se a gente acha que prova delícias aqui nessa terra,
a gente não faz ideia do que é o céu, né? Com certeza. Ruas de ouro, portões com pedras preciosas, casas que na tradução original, mansões. Né? Se você nunca morou numa mansão, se você como eu, que nunca teve nenhuma casa, moro de aluguel até hoje, você vai ter uma mansão lá no céu, vai ser algo maravilhoso, né? Então há grandes expectativas para nós. Tudo isso, amados, passa pelo nosso caráter que nós vamos viver aqui na terra. É o que nós estamos estudando. Cada passo nessa direção vale muito mais do que o custo ou o sofrimento envolvido. Então, aquilo que nós passamos aqui, as dores, as dificuldades, ela tem um valor de nós deixarmos marcas de Cristo na nossa vida, para que nós possamos nos gabaritar a estar lá no céu. Né? O caráter cristão que nós estamos estudando não é somente as benesses do reino, mas também envolve as marcas das dores que nós sofremos aqui na terra. Faz parte da nossa vida, porque tudo isso nos gabarita a estarmos lá no céu. Então, cada sofrimento que o irmão passa, que a irmã passa, problema de saúde, dificuldade com vizinhos, com familiares, algum familiar seu que não é convertido, o pecado que o irmão teve e está resolvendo com Deus, uma dificuldade, todas essas coisas vamos gabaritar para estarmos lá ao lado do Senhor. Quando a gente lê esses textos, eu não vou deixar para os irmãos lerem em casa esses 3 textos finais aqui, desse parágrafo, porque isso também vai levar um tempo maior. Então, em segundo lugar, nós vimos que o caráter ele precisa ser amadurecido. Né? Em terceiro lugar, passando já para outro parágrafo, em terceiro lugar, crescer no caráter de Cristo é a chave para ganhar outros. Olha aí. Agora, o texto ele passou de envolver somente a nós. Então, até agora, o caráter de Cristo estava envolvendo somente a nossa conduta, o nosso ser, aquilo que nós somos para Deus, para começar a envolver aquilo que eu sou para os outros. Então veja, aquilo que eu sou para Deus não é somente o que eu vou prestar conta, mas aquilo que eu for para as pessoas aqui também é uma parte do meu caráter com Deus. Então esse negócio de que eu cuido da minha vida, eu não devo prestar conta a ninguém, eu é que sei, eu é que pago minhas contas, isso é de qualquer lugar, menos de Deus. E eu também não estou falando aqui que você tem que abrir a sua vida para todo mundo, falar das suas intimidades, não é isso que eu estou falando. Mas que nós devemos ter um testemunho, uma conduta adequada, para que as pessoas olhem e enxerguem Cristo em nós. Sim, nós devemos ter. Nosso amor, a união, a forma que nos relacionamos, os convencerá da pessoa de Cristo. Aí daqui, alguém lê para mim aí? Aqui é João ou é João, né? Não dá para você aceitar, acho que é João, né? João 13 aqui? É João? Acho que é, né? João 13, 35. Alguém lê para mim, por favor. Nisto, todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse texto, eu já fiz uma pregação sobre ele. Jesus está falando para os discípulos a importância deles entenderem o chamado deles como apóstolos e pregarem o Evangelho, para que nisso as outras pessoas enxerguem Jesus na vida deles. Então olha a responsabilidade, amados, que nós temos de não só termos uma vida digna, porque nós temos um nome, um caráter a zelar, né? Nós temos um CPF, que nós temos que dar conta de seguir as leis, de obedecer às autoridades, de ter uma vida, uma conduta adequada como cidadão, porque nós somos também cidadãos aqui no Brasil, né? Nós temos um nome a prestar, não só isso, mas que nós também prestamos conta com relação às pessoas que estão ao nosso redor, por aquilo que nós somos, fazemos e falamos. Então, se eu sou uma pessoa irada, que eu esbravejo as minhas vontades o tempo todo e afasto as pessoas de mim, eu não estou refletindo Cristo.
E não adianta falar que eu nasci assim e vou morrer assim. Porque uma das grandes características do servo de Deus, e é uma coisa que o apóstolo Paulo trabalha muito nas suas cartas, é uma questão chamada transformação. Metamorfo, no grego. Que é aquilo que eu era, que não agradava a Deus, precisa se transformar naquilo que eu preciso ser para agradar a Deus. Então, se eu era irado, eu não posso ser mais. Se eu era mentiroso, eu não posso mentir mais. Se eu era fofoqueiro, eu não posso fofocar mais. Se eu era preguiçoso, eu não posso ser mais preguiçoso. E aí vai. Não adianta, irmãos. A gente fala, Deus conhece meu coração, Ele sabe. Ou então pior, a gente começa a colocar a culpa nos outros. Eu sou assim porque Ele é assim. Eu fiquei irado porque Ele me provocou. Eu menti porque se eu não mentisse eu ia ser mandado embora do trabalho. Ora, a Bíblia nunca disse que eu ia responder por ninguém e que o ato de alguém iria penalizar a minha vida para me responder daquilo que eu preciso fazer diante de Deus. Explicando melhor, em miúdos, para nós entendermos mais, eu não dependo de ninguém para prestar conta a Deus na minha vida. Ainda que os homens não se agradem da minha conduta, ainda que eu seja mandado embora do meu trabalho, se eu tiver que mentir para continuar fazendo alguma coisa lá, eu não posso mentir, porque em primeiro lugar eu presto conta a Deus. Pastor, mas é complicado nos dias de hoje. Eu sei, meus irmãos. Quem é que não sabe disso? Agora, eu não vou negociar a minha vida cristã, o meu caráter cristão por causa de trabalho. Porque ou eu creio que Deus vai me sustentar e não vai deixar faltar nada na minha casa, ou então eu vou para outra religião. Inclusive no nosso meio mesmo evangélico, está cheio de igrejas que falam de prosperidade, de que tem que tudo dar certo, de que a nossa vida tem que estar de uma forma perfeita e as bênçãos vão cair. Está cheio, irmãos, por aí. E a Bíblia nunca disse isso. O caráter cristão é algo muito mais profundo. Aquilo que eu preciso demonstrar para os outros é algo muito mais denso, é algo muito mais substancioso do que qualquer coisa que esse mundo prega e fala que é superficial, são coisas rasas. Você percebe que as doutrinas que são contra a palavra de Deus, aquilo que nos tira da presença do Senhor é raso, não faz diferença plena na nossa vida, é algo que nos dá um pouco de nutrição naquele momento, mas logo em seguida nos tira completamente de qualquer coisa substancial diante de Deus. É igual a bebida, no momento que você bebe e a preocupação sai, você começa a criar uma nova personalidade, alguns ficam dando risada, outros ficam violentos, mas você sai de si, e algumas pessoas bebem para poder escapar dos problemas que estão vivendo. Mas no outro dia elas voltam com os problemas que elas tinham, e ainda pior, com dor de cabeça, com vício que causa. Tudo que tem nesse mundo é substancial, não é substancial, é raso. Agora as coisas de Deus, elas são plenas, elas são eternas. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele fala: beba da minha água, que você jamais terá sede. É diferente. Jesus está falando: essa sua vida que você está tendo está tudo errado. E o marido que você está hoje nem é seu. Mas se você me seguir, se você criar um caráter aprovado por mim, eu vou te fazer beber de uma água que você jamais terá sede. Aleluia, glória a Deus. E a sua vida não vai ser religiosa. A sua vida não vai ser, ai que bonitinho, mas vai ser uma vida que eu vou estar do teu lado o tempo todo. Você vai passar pelo abismo, pela tempestade, mas eu vou estar contigo. Eu não saí do segundo parágrafo ainda, né? Não temos pressa. É que é um conteúdo muito rico, né? A gente no seminário, né, pastor? Eu também sou professor de seminário. A gente pega esse tema 6 meses, 1 ano para tratar. É gostoso demais, né? É bom demais. Louvado seja Deus. Esses relacionamentos, como o corpo dele, esse relacionamento, como o corpo dele, vem por meio de estarmos ligados a Ele.
Efésios 4,16, alguém lê para mim rapidinho. Se os irmãos puderem já ir alguém engatilhando o próximo texto, já deixar aberto, aí quando eu pedir o irmão já lê, facilita, tá? Nós não estamos em tantas pessoas hoje assim, então se os irmãos puderem me ajudar. Alguém já abre em 2 Timóteo 3,5, o outro já abre em Mateus 5,13, que são os próximos textos, que aí quando eu pedir o irmão já lê, a gente já dá uma agilizada aqui. Alguém lê para mim aí, Efésios 4,16, por favor. No qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amados, eu não sei como os irmãos, como é o relacionamento de Deus com os irmãos, né? Como os irmãos oram, se relacionam com Deus. Eu tenho um jeito próprio, os irmãos criam de vocês, no íntimo, né? Aquela questão individual. Mas eu não sei se vocês já conversaram com Deus sobre essa questão, de que vocês imaginaram que nós estamos ligados a Deus de forma plena e direta. Isso significa que quando eu estou pecando ou fazendo algo que desagrada a Deus, eu estou fazendo algo ligado a Ele. Imagina como esse texto está falando de uma forma tão profunda, que nós somos ligados, que nós estamos entrelaçados. A palavra ligado é entrelaçado. Não é simplesmente algo que passa, né, um momento gostoso. Não, nós estamos entrelaçados com Cristo a partir do momento que nós não vivemos a partir do momento que nós entregamos nosso coração para Ele. Então nós precisamos entender que isso nos dá um tom de seriedade muito grande. Não dá para ser de qualquer jeito. Então naquele momento que nós estamos em pecado, que a gente sabe que errou, naquele momento a gente precisa saber que nesse momento de podridão do pecado, Jesus está aqui do meu lado. Às vezes os jovens me indagavam, quando eu era pastor de jovens lá na Primeira de Santos: pastor, eu devo ir a tal lugar? Pastor, eu devo ir na balada? Eu perguntava para eles: olha, isso é muito fácil de saber. É só você falar para Deus e perguntar assim: Jesus, o Senhor estaria naquele lugar comigo se o Senhor estivesse aqui? Não! Então não é para mim ir. Porque se eu for lá, Ele vai estar lá comigo. E Ele não tem que estar lá, e nem eu. É muito simples, irmãos. Eu devo participar de reuniões familiares que ficam tirando sarro um do outro, que viram escárnio, que bebem, que falam mal, só porque é minha família? Só porque vai ser chato a falar que não? Ora, mas eu estou desonrando ou eu estou negando o convite de homens ou de Deus? Irmãos, Jesus ele fala para os seus discípulos deixarem pai e mãe por amor dele. Quanto mais frequentar reuniões familiares espúrias, reuniões de amigos, vamos lá, deixa de ser chato, virou crente agora, tá bitolado, né? Os jovens falam, tá. Se Jesus não estaria lá, por que eu tenho que estar? Se Jesus não faria aquilo, por que eu tenho que fazer? Seu caráter cristão. E eu estou o tempo inteiro negociando. Não tem problema, né? Vai ser chato, minha mãe vai estar lá, meu parente que vem de longe, tudo bem. Uma coisa que eu converso muito com a minha esposa sobre isso para os nossos filhos. Mas é uma reunião familiar, mas é isso. Vai ter bebida? Eu não quero participar. Por quê? Porque faz mal para mim olhar para aquilo, viver naquilo. E porque os meus filhos vão ver isso e eles são pequenos. E eles vão começar a achar que isso é normal. E aí vai vir o dia da escola, quando eles forem maiores, vai vir aquelas festas que eu ia, que ele participava desde pequeno, e vão oferecer alguma coisa para ele, é normal. E aí eu perco meu filho por causa de querer agradar os outros. Não. Quem vai decidir a vida deles, quando eles ficarem maiores, são eles. Vai chegar uma hora que eu não vou tomar decisões mais por eles. Porém, eu não quero que eles falem que eu não caminhei eles da forma certa. Eu não quero que chegar um dia e me olhar no espelho e ver meu filho perdido, Deus me livre, e falar: eu falhei na criação dele. Não quero isso. Se isso acontecer, eu creio que não vai, mas se acontecer, eu quero falar:
eu fiz a minha parte. Ele escolheu o caminho dele. Nós temos visto muitas coisas horríveis na televisão, nos noticiários nos últimos tempos, né, irmãos? Injustiças, pessoas sendo mortas porque gostavam de falar a verdade. O rapaz lá nos Estados Unidos foi morto injustamente, maldosamente, deixou sua esposa, 2 filhinhos, por causa de raiva, de briga, por questões religiosas, por questões... E a gente não pode cair nesse meio, queridos. A gente não pode achar que isso é normal. A gente não pode começar a negociar as coisas de Deus em detrimento daquilo que é santo e maravilhoso. Sem tal relacionamento, o crescimento em vida, nosso andar com Deus se torna logo um ritual, uma religião, tendo a forma de piedade, mas negando o poder de Deus. 2 Timóteo 3:5. Alguém abriu aí? Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desde afaste-te. Obrigado, meu irmão. Uma coisa que Jesus condenou bastante, enquanto ele esteve aqui na terra, foram os fariseus. E os fariseus eram os religiosos daquela época, queridos. Os fariseus eram aqueles que detinham o poder da religião. Jesus falou que eles estavam certos? Jesus frequentava as festas deles? Jesus foi condecorado por eles? Não. Jesus falou: raça de víboras, vocês são sepulcros caiados. Sepulcro caiado é um túmulo que por fora é bonito, adornado por flores. As roupas deles eram trajadas, barba perfeita, túnicas, títulos presos aqui, rabinos, mestres. Mas por dentro, assim como um túmulo, vocês estavam podres, mortos, fedentos. Nós não podemos cair nessa. Ser só religiosos. Mas a religião verdadeira e pura do Evangelho de Jesus Cristo tem que fluir em nossas vidas. Com amor. E ter amor não é aceitar o que é errado. Porque aí fora também já estão distorcendo o que é amor. Ai, você não tem amor, porque você não aceita duas pessoas do mesmo sexo, porque você não... Isso não é amor. Amar é ter misericórdia. Amar é ajudar, é cuidar, é abençoar, não é aceitar o errado. Porque junto com o amor, e um teólogo muito famoso falou, não pode haver amor sem justiça. A justiça e o amor caminham junto. E aquilo que a palavra de Deus condena, nós temos que também ir contra. Isso não é não ter amor, muito pelo contrário. Somos sal, sem sabor, que só vale para jogar fora, para ser pisado pelos homens. Mateus 5,13. Nós somos o sal da terra, e somos o sal do princípio, como se há de salgar, para nada mais presta, senão para descansar fora e ser pisado pelos homens. Pastor, inclusive, não sei se foi uma das pregações suas ou na última aula, o senhor falou sobre essa questão do sal, né? Uma das características do sal é que o sal, a substância salina, ela contamina tudo que ela toca. Interessante, né? Tudo que o sal toca fica salgado. Parece uma coisa óbvia, né? Mas é uma substância química. Pode ser uma coisa que você não vai ingerir, pode ser uma coisa... Tudo que ele toca salga. O elemento do sal, ele é um elemento pegajoso, contaminador. E Jesus está falando que nós temos que ser igual, só que nas questões do Evangelho, claro. Né? Então tem que contaminar as pessoas com o Evangelho. Onde eu tocar, tem que ser contaminado pelo Evangelho. A minha vida tem que dar testemunho pelo Evangelho. O meu ser tem que contaminar e tem que glorificar a Deus pelo Evangelho. Isso é saudável. E o sal, ele também corrói. O que é corroer no nosso caso?
É corroer tudo aquilo que não é de Deus, não ter prazer. O apóstolo Paulo, ele fala: eu não tenho prazer mais nesse mundo. Os prazeres desse mundo não significam mais nada. Para mim o viver é Cristo e o morrer é... O sal, nós precisamos olhar para as coisas que esse mundo acha que é bom e ser uma negação para isso. Não encontrar nada disso em nossas vidas. E o quanto mais nós salgarmos esse mundo, mais nós estamos agradando a Deus. Ou seja, quanto mais as pessoas não gostarem do nosso procedimento do Evangelho, mais nós estamos agradando a Deus. Se nós somos muito bonzinhos a ponto das pessoas nos amarem muito, é sinal de que alguma coisa está errada. Porque até Jesus foi negado pelos homens. E se Jesus foi rejeitado, por que nós não seremos? Veja, eu não estou falando que as pessoas não devem gostar de nós pela nossa mentira, pela nossa má conduta. Isso é errado. Agora, as pessoas não vão gostar de nós pelo nosso procedimento com Deus, não vão mesmo. E a gente sabe que isso vai piorar e vai se intensificar cada vez mais. Então aqui, no módulo 2, nós respondemos por que o caráter cristão é tão importante. E aí nós vimos que nós precisamos ser com Deus, essa bênção, entrelaçado na presença do Senhor. Nós precisamos amadurecer. Não dá para ficar do mesmo jeito o tempo todo. Deus tem dons, irmãos. Deus tem um propósito para a sua vida, maior do que você imagina. Você está sentado aí, não é para ficar só aí. Deus quer te usar. Você que está assistindo em casa também. Deus tem um propósito para a sua vida. Se você foi chamado por Deus para participar desse reino, não foi para ficar sentado batendo palma. Deus quer te usar de uma forma poderosa. Tem que ter um amadurecimento, tem que ter um crescimento. Nós precisamos aprender a contagiar, a contaminar os outros também. A nossa vida precisa ser um bálsamo para as pessoas. Nós não salvamos ninguém, mas nós mostramos o caminho que é Jesus. Nós não temos o poder de tocar nas pessoas. Tem, alguns acham que tem, né? Vem aqui que nós vamos impor as mãos. Não tem nada disso na Bíblia também. Mas alguns acham que tem. Nós não temos esse poder. Porém, Deus nos deu a incumbência, somente a nós, de através da pregação do Evangelho, nós mostrarmos o caminho que é Jesus para as pessoas. Isso, que a maioria, eu posso dizer isso, meus amados, a maioria dos nossos irmãos menosprezam. Não falam de Jesus, não pregam o Evangelho. Mas é o que nós temos de mais precioso, tão precioso, que a Bíblia diz que até os anjos queriam pregar, e Deus falou: não, isso é responsabilidade deles. Eu fico imaginando, se os anjos, que são tão perfeitos, tão maravilhosos, têm toda uma expectativa, uma criação própria, quiseram fazer isso, é sinal que deve ser algo muito precioso. E a gente não sabe valorizar isso, infelizmente. Isso é importante demais. Aliás, isso é muito importante. Página 6. Terceiro capítulo, terceiro módulo. Como crescer, então, no caráter cristão? A gente falou sobre amadurecimento. Né? E amadurecimento é um crescimento. E como a gente vai, então, fazer isso? Né? Ele vai trazer algumas propostas aqui. Nós vamos trabalhar isso. Existem muitos, mas vamos tratar inicialmente de 3. Existem muitas formas. Informalmente, andar com Deus e estar na presença dele. Eu já quero começar desmistificando essa questão da presença de Deus. Porque algumas pessoas ainda acham que a presença de Deus é um arrepio. É um momento de choro. É um momento do louvor, a presença. Irmãos, a Bíblia diz que a partir do momento que nós entregamos a vida para Cristo, Deus habita em nós. A presença dele é contínua, constante e ininterrupta em nossas vidas. A partir do momento que o Espírito do Senhor habita em nós, não há possibilidade dele sair mais. Então, se
E você tem. O que acontece é que quando nós ouvimos um louvor que nos traz uma nostalgia gostosa, quando a gente ouve uma palavra que edifica nossos corações, a gente sente um arrepio, a gente chora. Isso se chama emoções. É isso. Não significa que Deus está mais ou menos nesse momento, mas que eu estou emocionado. E também é bom. Mas não tem nada a ver com receber a presença. Vamos invocar a presença de Deus. Então Deus não estava aqui nessa igreja? Tem que se invocar? Não. O jeito que Deus agia no Antigo Testamento era diferente. Você precisava fazer ritual, cumprir as festas, sacrifício, era outra coisa. Deus ele usava profetas específicos, juízes, reis. Nós estamos vivendo na época da graça, o Espírito Santo foi derramado nas nossas vidas. Então já precisa desmistificar isso. Culto de busca da presença do Espírito Santo. Tem igrejas que tem. Meu Deus, eu fico olhando para aquilo. Buscar o quê? Ele já está. Ou teria que estar. Então quer dizer que você busca, aí recebe. Você passou naquela porta, ele sai. Porque tem o culto na semana que vem de novo. A mesma busca do Espírito Santo, não é isso? Não, claro que não. Então, informalmente, como está falando aqui na apostila, andar com Deus é estar na presença dEle. Andar, caminhar com Ele, viver com Ele, estar sempre ao lado dEle. E nós vamos ter momentos de mais intimidade, momentos que, na verdade, não deveriam ser só momentos públicos, né, de emoção. Tem pessoas que gostam, né, na frente de todo mundo, grita, pula. Mas às vezes não tem momento de intimidade com Deus sozinho. Olha, o que eu mais gosto é me derramar diante de Deus sozinho. É o que Jesus fala. Quer falar com Deus? Entra no teu quarto, tranca a porta, se ajoelha lá e fala com o teu Deus em secreto. Ali se derrama. Não precisa ficar mostrando para os outros. Se acontecer de você chorar no culto, também não tem problema. Mas isso não pode ser um ritual na sua vida. Eu só senti Deus quando eu choro. Eu só tenho Deus quando eu ouço aquela música. Se não tocar aquela música, coitado do irmão que canta. É penalizado pelas suas crenças antibíblicas. Então, crescer no caráter cristão, que é o tema desse módulo, significa estar na presença de Deus o tempo todo, viver com Deus, andar com Deus, caminhar com Deus. E ele começa falando aqui, não existe modo melhor. Desta forma, Deus trabalha em nós, de dentro para fora. Falei isso no começo. Ele trabalha, ele está fluindo, irmãos. Ele está fluindo. Ele flui tanto, e é tão maravilhoso, que quando a gente peca, até no momento de desagradar a Deus, até naquele momento de escuridão, que é quando a gente peca, quando a gente fala, na hora o Espírito Santo vem, você sente, parece que tomou um choque. Toca, né? Para mim é uma espadada no coração. Errei. Ô Senhor, preciso trabalhar isso. Enquanto eu resolvo isso, e tem que ser assim. E tem que ser assim. Porque isso envolve o caráter que você tem, meu amado, meu amado. Tem que ser assim. Deus trabalha em nós de dentro para fora. De nosso espírito, a nossa alma e corpo. Do homem interior ao homem exterior. Ele faz mudanças que nem reconhecemos, às vezes pequenas, às vezes grandes. Nós nos tornamos como as pessoas com as quais passamos muito tempo, andando com Ele, sentando aos pés dele, estamos firmes nele, nos formamos, nos tornamos como Ele. Deus ele se torna íntimo de nós. Ele é nosso amigo, Ele é nosso companheiro. Ele é mais íntimo de você do que seu cônjuge. Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece. Interessante isso, né? É o caráter que eu desenvolvo, amados. É o quanto eu deixo ele crescer
O B aqui, semi-formalmente. Recebemos o treinamento, percebendo seus propósitos nas provas que enfrentamos. Aí vem a lida, o dia a dia. As dores, as dificuldades. Eu não vou nem me aprofundar nesse B, porque senão não vai dar tempo aqui. Eu já vou encerrar. Mas o que nós vamos ver na semana que vem, pastor para continuar, vai ser como nós precisamos, amados, entender que tudo o que nós passamos precisa ser para a glória dele. Até a enfermidade, até a dor, até o sofrimento, é para a glória dele. Quando eu entender, esse entender, vai ficar muito mais fácil a minha caminhada com o caráter cristão. Tudo é dele e para ele. Tudo. Meus filhos são dele, a minha esposa é dele, meu lar é dele, o meu coração é dele. Ah, mas o meu filho não se converteu, mas é dele. Eu tenho um familiar que não se converteu, mas é dele. Tem pessoas que têm dificuldade de dar o dízimo, oferta, tudo é dele. A gente deixa aqui 10% na igreja para ajudar na manutenção, para pagar o salário do pastor, para abençoar outros irmãos, para poder cuidar. E a gente reclama. Mas tudo é dele. Irmãos, tudo que você tem foi ele que te deu. O conhecimento que você tem é dele, o chamado que você tem é dele. Tudo que nós vivemos e temos é dele. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos louvar a Deus e crescer cada vez mais o nosso caráter. Então, o pastor continua a semana que vem a partir do entender. Vamos ficar de pé, queridos, para a gente orar? Pastor, tem algum recado? Você tem algum? Não. Distribuir as balinhas ali. Ah, as balinhas. E oferta, né, pastor? Vamos oferta. Então, os irmãos que sentirem no coração de dar oferta, os irmãos abençoe. Lembrando que a balinha não é condição para oferta, né, pastor? A balinha é bênção, né? É bênção de Deus. É o cuidado do pastor com vocês. A oferta tem que ser de coração, cara. Muito bom. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por estar aqui. Mais essa manhã, Pai, que privilégio maravilhoso, Deus. Poder louvar o teu nome. Poder aprender com o Senhor. Como nós precisamos melhorar, Pai. Quanto mais nós lidamos com o caráter pleno teu, mais nós enxergamos o quanto precisamos melhorar em nós, Pai. Continua falando conosco, Deus. Continua derramando o teu Espírito. Obrigado por essa igreja, Deus. Que o Senhor continue abençoando cada irmão, cada família dessa igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a liderança dessa igreja, cada irmão que trabalha, que às vezes acha que o seu trabalho não está sendo visto, e está, porque Deus veio e tudo é para Ele. Abençoa os irmãos que não puderam vir a Deus, que o Senhor esteja no coração de cada um, nas suas dificuldades, nas suas impossibilidades. Que o Senhor abençoe também as crianças dessa igreja, Pai. Que o Senhor abençoe o trabalho que vai ser iniciado na escola bíblica para as crianças, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o trabalho com as crianças à noite, com o irmão Demetrios e a sua esposa. Abençoa, Pai. Que essa igreja possa continuar crescendo, se desenvolvendo. Abençoa, Senhor, a vida do pastor José Carlos, Deus. Sua esposa, sua família. Enche-nos do teu Espírito, Pai. E que a família pastoral esteja em tuas mãos sempre, Deus. Em nome de Jesus. Leva-nos na tua paz para as nossas casas. Nos fala cada vez mais essa tarde. Nos dá um momento gostoso em família. E que à noite possamos estar aqui para glorificar o teu nome, Deus. Mais uma noite. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as ricas e doces consolações do teu Espírito esteja com a tua igreja, que é a tua noiva, para todos sempre. Amém. Um beijo, queridos. Deus abençoe.